O seu sonho é fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, mas você não sabe exatamente quanto que você vai gastar e nem quais são as melhores cidades pensando na experiência para o seu intercâmbio. Se essa é a questão, fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou trazer aqui para você vários fatores que vão influenciar aqui 100% a sua experiência de intercâmbio, seja você para ficar um mês, 6 meses, um ano, o que quer que seja. E além dos custos, eu também vou te apresentar as melhores cidades que você pode ficar lá nos Estados Unidos pensando em turismo, obviamente junto com o estudo, para você poder evoluir mais, ter uma melhor experiência, conhecer o máximo possível, porque a gente sabe, né? Fazer intercâmbio é sinônimo de estudo e turismo. E a gente sabe disso, isso é fato, a gente quer aproveitar ao máximo ali o período que a gente tá gastando naquele território. Então fica comigo nesse vídeo que, cara, eu vou te apresentar todos os detalhes, tudo que você precisa saber antes de você começar de fato se preparar para o seu intercâmbio. Bom, eu sou Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e além de ser professor, eu também tenho experiência com intercâmbio, que eu já fiz intercâmbio e também eu moro fora. Então eu tenho várias dicas aqui que eu posso trazer para você que vão ser interessantes para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e bora lá! Mas antes da gente entrar de fato aqui nos detalhes dos intercâmbios, eu acho que é extremamente importante trazer para você a forma mais eficiente para você aproveitar ao máximo o período que você vai ficar lá. Que é o quê? Você chegar nos Estados Unidos já falando inglês. Se você for fazer um intercâmbio pensando em ficar um mês ou 2 meses, um período mais curto, e você não souber falar inglês, ou você tem um nível muito básico, cara, você possivelmente vai só pelo turismo, tá? Isso porque nesse período de tempo é muito difícil você evoluir para falar tranquilamente da forma que possivelmente você almeja. Então, se você for ficar mais tempo, um ano talvez, aí sim vale a pena você ir mais básico, né? Mas você precisa aprender inglês antes de ir para os Estados Unidos e isso é muito importante. Então clica no primeiro link aqui da descrição para você conhecer o programa da Fluência, que vai do básico até o avançado, cara, para você estudar de forma autodidata, conseguir evoluir da melhor forma possível sem perder tempo, que isso daqui é o mais importante. Então clica aí e bora pro vídeo. E já começando aqui de cara, eu quero trazer para você alguns fatores que vão influenciar, cara, 100% o seu intercâmbio. 100% que eu digo é na sua experiência, mas também na questão dos valores, que é o principal aqui, e é por isso que você tá nesse vídeo. E algum dos principais fatores aí vai ser a duração do seu intercâmbio, o tipo de curso que você vai fazer, a sua acomodação, a localização que você quer ficar e também as despesas adicionais. Eu vou abordar cada um desses pontos aqui só para você entender um pouquinho mais em detalhes. Mas começando aqui com a duração do intercâmbio. Cara, intercâmbio, existem intercâmbios aí que vão durar de 2 semanas até um ano e meio, 2 anos e por aí vai. Esse vai ser o grande fator aqui, principalmente é o tempo que você vai gastar. Por quê? Se você vai gastar mais tempo, possivelmente o curso que você vai fazer vai ser mais caro, então isso vai deixar o seu intercâmbio mais caro. Você também vai precisar de acomodação, então você vai precisar gastar mais com acomodação, você vai precisar ali de consumos básicos, porque se você for passar, por exemplo, um ano e meio fazendo intercâmbio, resumidamente você está morando naquele país por esse período de tempo. Então você vai ter custos de moradia, custo de, sei lá, de internet, água, luz, independente de onde quer que você for ficar. Se você for ficar em hostel, eu aconselho claramente que não, né? Porque se for um período de tempo muito grande, hostel não vai ser a melhor experiência para você. Se você ficar um mês, até 2 aí, faz sentido. É uma baita de uma experiência. Inclusive, quando eu fui para Malta, eu fiquei em hostel, eu fiquei um mês lá no hostel. Cara, assim, baita experiência, contato com gente do mundo inteiro e é muito incrível, faz total sentido. Mas no caso de você ficar mais tempo, sei lá, um ano e meio, acaba não sendo tão interessante, porque nesse caso vai ser muito mais cansativo, você literalmente perde toda a sua privacidade, cara, assim, é complicado, tá? Então beleza, duração do curso, agora a gente entra em tipo de curso. E aí pros tipos de curso pro seu intercâmbio vai depender obviamente do seu objetivo. Se você quer ir fazer intercâmbio pensando na sua evolução do inglês, você vai fazer um cursinho de inglês, um intercâmbio pensando em curso de inglês. Então, basicamente, o curso que você faz no Brasil,
seria relativamente o mesmo lá nos Estados Unidos, onde você vai focar em estudar o inglês, então você vai aprender gramática, você vai aprender vocabulário, o básico, que a gente já conhece. Então, nesse caso, costuma ser o tipo de intercâmbio mais barato. Enquanto que, se você tem o objetivo, por exemplo, de se especializar em alguma área, seja marketing, programação, tecnologia, coisas que você pode aprender em um outro país tranquilamente. Nesse caso, costuma ser cursos aí mais extensos, né? Porque você está aprendendo literalmente uma profissão. Então, nesse caso aqui, obviamente, você vai gastar mais porque a ideia é que você aprenda de fato uma profissão. Inclusive, nesse tipo de intercâmbio, muitas vezes aí acaba até surgindo uma proposta de trabalho pelo tempo do intercâmbio que você vai estar fazendo, e aí vai ser muito bom. Isso daqui é uma experiência muito legal, que você pode até pagar o seu intercâmbio com o trabalho que você arruma lá. Aqui é um ponto muito importante, porque a possibilidade de você conseguir um trabalho lá para custear o seu intercâmbio não significa que você vai conseguir de fato, tá? Então eu tô trazendo isso daqui para você como uma forma meio negativa, justamente para você se preparar para o pior. Porque quando você chegar lá, a realidade é totalmente outra, a vida é totalmente outra, e você precisa estar preparado para todas as situações. Mas a possibilidade de você conseguir um trabalho de fato, cara, ela existe e ela é muito alta. Tá. Inclusive, só fazendo um comentário aqui, no intercâmbio que eu fiz para Malta, eu conheci um menino lá, que ele ia ficar 3 meses fazendo intercâmbio, e aí ele começou a estudar lá na escola, bonitinho e tal, e dentro da própria escola, ele conseguiu trabalho. Ele começou a trabalhar no setor de marketing, se eu não me engano, lá da escola, e aí com isso a própria escola acabou estendendo o período de intercâmbio dele. Então, ao invés dele passar os 3 meses que ele ia ficar, ele acabou ficando 1 ano fazendo intercâmbio. E aí o intercâmbio dele 100% foi custeado pelo trabalho que ele arrumou na escola. Então ele conseguiu arrumar casa, ele conseguiu organizar a documentação dele para estender o período dele de intercâmbio e por aí vai. Então aqui de novo é uma possibilidade muito grande, que inclusive você pode também, já saindo do Brasil, se preparar para conseguir um trabalho. Já deixa seu currículo pronto, já vai, cara, organiza tudo. Porque aí chega lá, logo na primeira semana de aula, você já começa a entregar currículo, já, cara, corre atrás, de fato. E aí, falando um pouquinho agora sobre acomodação. Cara, esse ponto aqui a gente tem 3 possibilidades. Nos Estados Unidos é muito grande a possibilidade, por exemplo, de você ir morar com uma outra família, uma host family nesse caso, que aí aceita você lá na casa. Esse caso aqui é muito legal pela experiência que você tem ali com as pessoas, mas existem vários relatos aí também que a galera simplesmente não é bem aceita, tá? Então a host family ali aceita a galera dentro de casa, mas trata mal, não respeita o espaço da pessoa. Cara, é bem complicado. Então, nesse caso, aqui é meio que sorte a qualidade da galera que você vai morar junto, tá? Mas assim, se esse é um interesse seu, faz isso, porque nesse caso, com a escola que você for fechar aí o seu intercâmbio, eles se responsabilizam pela sua hospedagem, nesse caso, se você for ficar em casa de família. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você fica numa família que não é legal com você, que te trata mal e tudo mais, você pode ali entrar em contato com a galera da escola, e aí a própria galera da escola vai arrumar uma outra família para você se mudar ali, cara, e seguir seu intercâmbio. Essa é a ideia, tá? Mas obviamente no meio do percurso existem as complicações, né, da mudança, existe a complicação de você ter que entrar em contato com a escola, para a escola ter que resolver, achar família e tudo mais. Então assim, existe essa possibilidade, e nessa possibilidade de acomodação de host family, cara, costuma ficar aí numa média de 800 a 1.200 por mês, tá? E aqui é em dólares. Como a gente tá falando de um intercâmbio para os Estados Unidos, todos os valores são em dólares, tá? Então a média ficaria de 800 a 1.200 dólares por mês para esse tipo de acomodação. Basicamente, você vai ter um quarto ali na casa que vai ser seu durante esse período, e aí você pode aproveitar, né? Arruma do seu jeito, faz do seu jeito lá e vida que segue, tá? Aí a segunda possibilidade são as residências estudantis, tá? E também existe próprio intercâmbio aí, a própria escola de intercâmbio acaba fazendo. Inclusive, na residência estudantil pode existir 2 tipos de situações. Uma no modelo de hostel, que basicamente é um hotel, que aí nesse hotel ficam todos os estudantes, e aí divide quarto e por aí. É uma residência estudantil, resumidamente. E aí, no caso, se você for em casal, existe a possibilidade também de você alugar quarto reservado só para vocês, mas também numa residência estudantil.
tá? Nesse caso aqui, costuma ficar aí numa média de 1.000 a 2.000 dólares por mês. Isso levando em consideração a residência estudantil, tá? Não levando em consideração o hostel ou a acomodação ali para casal, tá? Nesse caso, então, de 1.000 a 2.000 dólares é o que você vai possivelmente pagar aí por mês, tá? E por fim, a terceira possibilidade é você alugar um apartamento, um estúdio, uma casa, o que quer que seja, no período que você for ficar lá. Então, se você... Aqui, cara, é um aluguel, assim, normal como qualquer outro, tá? Isso, sei lá, se você mora no Brasil, se você vai para os Estados Unidos, o aluguel que você teria no Brasil, você só joga para os Estados Unidos. É mais ou menos a mesma ideia. E aí, obviamente, vai depender da região que você vai querer alugar, os pontos turísticos que tem ao redor. Aí, só para você tentar calcular de uma forma muito pé no chão, coloca uma média de 1.500 a 2.500 dólares, tá? E aí, obviamente, para um apartamento pequeno, um estúdio, uma kitnet aí que seja, levando em consideração esse valor. Obviamente, aqui de novo, se você for para um lugar mais bem movimentado, possivelmente chega aos 3.000 dólares por mês ou até mais, tá? E obviamente também, se você for ficar mais afastado ali, você pode encontrar um pouquinho mais barato. E aqui nesse caso também existe a possibilidade de você alugar quarto na casa de outras pessoas, que aqui também é uma possibilidade, tá? Mas aí, obviamente, você precisa estudar muito bem. Possivelmente precisa de uma recomendação pensando na sua segurança, tá? Porque, sei lá, você aluga qualquer casa, você aluga um quarto na casa de qualquer pessoa e, sei lá, a pessoa é meio biruleibe da cabeça e, sei lá, vai querer te fazer mal, o que quer que seja, tá? Então você precisa, obviamente, entender e possivelmente por uma recomendação também. São várias possibilidades de acomodação. Mas o mínimo a gente coloca aí numa média de 800, levando em consideração a host family aqui. E aí nesse caso aqui, essa ideia de você alugar o quarto de uma pessoa é mais ou menos essa mesma ideia da host family. A única diferença é o quê? A host family, ela é uma família certificada da escola, tá? Então ela tem parceria, tudo mais, tem todos os contratos, tem tudo bonitinho. No caso de você alugar o quarto de uma outra pessoa, cara, aí não. Aí você por você e é isso. Aí pensando na localização agora, a gente tem um grande fator, que é o quê? Pra onde você tá indo. Então, por exemplo, se você for pra Nova York, pra Boston, pra essas cidades grandes assim, vai acabar ficando mais caro. Então, principalmente se você for pra Nova York ou então a Califórnia. Cara, a Califórnia também costuma ser muito caro. Então aí, obviamente, vai depender do que couber no seu bolso, o que você puder pagar. Uma cidade muito bonita que eu sei é Salt Lake City. Cara, nossa, cidade linda, com montanhas ao redor, tudo bonitinho ali. Nossa, linda, 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 linda. E aí, com isso, também você conta as despesas adicionais. Despesas adicionais vai ser o quê? Vai ser a passagem sua de ida e volta, vai ser o processo de visto, vai ser a sua alimentação lá, vai ser os seus custos adicionais, por exemplo, internet no celular, seguro de saúde. Aí vai ter a questão do seu transporte também. Então, por exemplo, como que você vai da sua hospedagem até a escola? Você vai andando? Você vai, sei lá, de bicicleta? Você vai de transporte público? Aí você vai precisar entender como que vai ser o seu meio de locomoção para você também se planejar financeiramente para isso. Mas aqui trazendo de uma forma geral, tá? Eu vou trazer em reais agora uma estimativa de quanto que você pode gastar por mês, tá? Então, se você for ficar um mês lá nos Estados Unidos, uma média que você pode colocar é de 20 mil reais. Isso levando em consideração o geral que você vai gastar. Por exemplo, você gasta cerca aí de uns 5 mil reais de ida e volta pensando na passagem, você vai ter alguns custos extras ali na questão da sua locomoção, né, do Brasil até os Estados Unidos. E aí, obviamente, você vai ter outros custos e tal. Hospedagem possivelmente vai ficar cerca ali de uns 7, 8 mil para um mês, tá? E aí, cara, você vai juntando. A média vai ficar em torno de 20 mil reais, obviamente. Vai depender onde você quer ficar, o que você vai querer comer, o que você vai querer fazer quando chegar lá e por aí vai. Quando eu fui pra Malta, aí só um dado aberto aqui, tá? Quando eu fui pra Malta, eu gastei o total de 15 mil reais. Eu fiquei um mês lá, tá? Só que assim, eu fiquei num hostel, eu morava perto da escola, então eu ia andando. Os passeios, aí eu fazia tudo de transporte público. Então eu saía, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana ou mais, né? Isso pensando em ir para lugares mais longes, assim. Então aí pagava o valor de transporte público, que na época, se eu não me engano, era 1,50 mais ou menos em euros, né? Malta é euro. Alimentação, basicamente, eu não cozinhava dentro do hostel, porque era, assim, péssimo. Um monte de gente na cozinha, aí não dá vontade de você querer cozinhar e tal. Então eu comia, basicamente, pizza
Eu comia basicamente lanche na primeira semana. Nossa, meu Deus do céu. Eu comia pão de mel todo santo dia. Pão de mel, na primeira semana que eu cheguei em Malta, era o meu café da manhã, meu almoço e minha janta. Cara, assim, foi absurdo. Isso por motivos pessoais, tá? Não foi questão financeira nem nada. Foi mais umas coisas assim, tipo, pessoais mesmo. Então eu comia pão de mel todos os dias, né? E aí depois disso eu passei a comer lanche, passei a comer pizza. Quando eu queria comer uma comida mais saudável, eu comia kebab, que aí era arroz, era arroz, aí tinha as carnes, tinha salada e uma mistura assim, era um kebab que tinha lá. Bom pra... Nossa, muito bom mesmo. Então era a comida mais saudável que tinha. A carne não era a carne do kebab padrão Europa, né? Era uma carne, tipo uma carne de panela, carne em cubo, assim, sabe? Era bem bom, bem bom. Bom, beleza. Então aqui, intercâmbio para um mês, cerca de 20 mil reais. Para 3 meses, aí você só acrescenta esse valor. Aí você coloca aqui cerca de 60 a 65 mil, levando em consideração que você vai gastar aí possivelmente um pouquinho mais com hospedagem, comida e por aí vai. Então cerca de 60 a 65 mil reais, 3 meses de estudo. Para um ano aí de intercâmbio, ficaria algo em torno de 160 a 170 mil reais. Isso levando em consideração a escola e tudo mais. Isso porque possivelmente para intercâmbio de um ano você vai estar fazendo aí um estudo especializado para alguma área. Sei lá, você quer estudar marketing. Então você vai fazer um estudo de um ano ali em marketing, né? E aí o curso ele acaba sendo um pouquinho mais caro e por aí vai. Obviamente que algumas coisas aqui acabam sendo compensadas, por exemplo, na questão de passagem. Cara, você vai pagar passagem na sua ida, depois de um ano é a sua volta. Então, possivelmente, você só vai comprar passagem de ida, você não vai comprar a passagem de volta pelo tempo que você vai estar lá, entendeu? E aí, obviamente, chegando ali cerca de uns 5 meses para acabar o seu intercâmbio, aí sim você compraria a passagem de volta, né? E aí, obviamente, de novo, você vai se planejando e tudo mais, mas ficaria cerca de 160, 170 mil aí ao longo do ano inteiro. Reais, tá? E aí, falando um pouquinho sobre as melhores cidades para você poder fazer intercâmbio, cara, eu vou começar, obviamente, por Nova York, né? Porque Nova York é uma cidade grande, você tem muita diversidade cultural, você tem muita facilidade. É um grande São Paulo da vida, que basicamente você tem muita facilidade de tudo, você tem tudo literalmente na sua mão ali. E aí, também, por ser Nova York, você vai acabar tendo escolas melhores, principalmente se você for para estudar aí alguma profissão, então você vai ter ali umas escolas melhores, mas o grande problema aqui vai ser o custo mais elevado. Então, a hospedagem em Nova York, por ser cidade grande, acaba sendo mais complicado, né? Mais caro. Questões no geral, assim, comida acaba sendo mais caro também por ser grande metrópole, por aí vai. A segunda cidade vai ser Boston. E aí Boston, cara, assim, para quem quer de fato ir para estudar e não pensando 100% em turismo, é legal Boston, isso porque você acaba conhecendo Harvard, você acaba conhecendo Mead também, são várias, melhor dizendo, tem várias faculdades aí, né, que você acaba conhecendo ali que são incríveis, né, que, cara, pode ser uma baita de uma experiência se você for para estudar e 100% estudo. E aí a terceira vai ser São Francisco, que fica na Califórnia, fica próximo ali do Vale do Silício, então se você tem interesse aí por tecnologia, você quer estudar tecnologia, um curso profissionalizante nessa área, cara, vai ser muito interessante que você vai acabar conhecendo várias grandes empresas na área de tecnologia, porque tá bem próximo do Vale do Silício. Então pode ser uma baita experiência para você aí. Aí a próxima cidade aqui para conhecer vai ser Miami, na Flórida. Eu coloquei Miami nessa lista aqui porque é um lugar muito bonito, tá? Mas é interessante se você for pensando em multilinguismo. Se você quiser aprender inglês e espanhol ao mesmo tempo, porque lá tem uma grande comunidade latina, além também de brasileiros. Tem muito brasileiro lá, que inclusive se o seu foco aí for pensando em estudo, praticar o inglês, cara, vai ser um pouquinho complicado. Se você for aí e for fazer amizade com outros brasileiros, eu não tô falando que não é para fazer, porque a amizade com brasileiro fora acaba sendo muito interessante também, levando em consideração as conexões que você faz, as amizades que você leva pro resto da vida. Mas pensando no inglês, aí você vai ter que se policiar ao máximo para você aproveitar o tempo que você vai estar lá para praticar ao máximo. E aí, inclusive, se você estiver aprendendo também o espanhol, você acaba aí praticando também
Porque como tem muito latino lá, você acaba também desenrolando o espanhol, vai fazendo um multilinguismo ali, cara, e acaba sendo uma experiência muito interessante. E por último, aqui é Los Angeles, que é um inverso, vamos colocar assim, de Nova York, porque Nova York é muito business e coisas nesse sentido, enquanto que Los Angeles é muito mais entretenimento, essa área mais artística. Você acaba conhecendo, por exemplo, Hollywood, vários cenários também de filmes e por aí vai. Inclusive, se você assistiu O.C., que é uma série aí dos anos 2000, cara, você vai ficar louco lá em Los Angeles, porque vai ser muito interessante você conhecer todos os pontos turísticos e coisa do tipo, levando em consideração a série, né? Acaba sendo bem interessante. Mas me conta aqui nos comentários qual cidade você gostaria de ir, onde você gostaria de conhecer ali, quanto tempo você gostaria de ficar e principalmente quais são os seus objetivos, pensando aí se você quer aprender somente inglês, praticar somente o inglês, ou então praticar aí aprendendo uma profissão, que acho que isso daqui é muito interessante também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu te vejo na próxima.